1 Samuel 16. Amém? 1 Samuel 16, verso 10 diz assim: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. O Senhor não escolheu a nenhum destes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço. Ou em outra tradução, ainda falta o menor deles. Aleluia. Que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois nós não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te, unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, guarde isso, tomou Samuel o chifre de azeite. Quem tomou o chifre? Samuel. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Pai, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. Pai, nessa noite, Pai, desejamos, Pai, por mais de Ti, Senhor. Queremos, Pai, caminhar, Pai, por caminhos aonde o Senhor, Pai, consolide algo no nosso coração e no nosso espírito, Senhor. Fala conosco, Pai, como o Senhor tem feito, Senhor, todos esses dias. Fala conosco, Pai. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver. Abra, Pai, o nosso entendimento para que possamos entender. Abra, Deus, abra, Senhor, os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Querido, eu estava pensando em Samuel, como Samuel ungiu a Davi, e Deus começou a me falar sobre uma escola do Espírito, sobre a escola que todo aquele homem ou mulher de Deus, ele terá que passar. Querendo ou não, ele ou ela terá que passar por essa escola, por um treinamento que o Senhor tem. Aqui está sendo falado a respeito da unção de Davi. Saul havia sido rejeitado pelo Senhor, então o Senhor pede para que Samuel, que era o profeta, ungisse um novo rei, que fora escolhido pelo próprio Deus, Davi. Davi aqui, agora, Samuel, ele tem toda uma estratégia que Deus tinha dado para ele, então ele vai até a casa de Jessé, e ali os seus 7 filhos estão à mesa. E ele começa a olhar um por um, e ele olha logo para o que é mais forte, mais musculoso, que tem mais porte físico para ser um rei. E o Senhor vai falando de homem a homem: não é esse, não é esse, não é esse. Sabe por quê, querido? Porque Saul já tinha sido escolhido assim. A palavra de Deus fala que Saul era lindo, que Saul ele arrancava suspiro das mulheres, que Saul era muito belo. Ele era belo, forte, musculoso, e pensa num homem grande, num homem alto, era Saul. Diz que quando colocava o exército de Israel assim, em fileiras, em ordem de combate, só aparecia a cabeça de Saul lá em cima, porque depois dele, o homem mais alto batia no ombro dele. Porque ele era grande. E esse era o rei que já tinha vindo antes de Davi, e havia sido rejeitado pelo Senhor. E agora o Senhor quer colocar alguém com a essência verdadeira, com a essência nova, com a essência que é realmente genuína do Senhor, e por isso ele escolhe Davi. Mas dessa unção aqui, Davi foi ungido. Até quando Davi
se assenta no trono, tem um tempinho. Do dia em que Davi é ungido, até o dia que Davi se assenta no trono, ele é ungido, realmente ele toma posse do reinado, toma posse do trono de Israel, são aproximadamente 15 anos. Só isso. Porque Davi é ungido aproximadamente com seus 15 anos de idade ele tinha nessa passagem aqui. E ele vai ser ungido pela primeira vez, porque ele foi ungido 3 vezes. Na terceira vez ele é ungido rei sobre todo Israel. Mas na primeira vez que ele vai ser ungido, ele já tem 30 anos. Depois de 15 anos, ele está se assentando no trono. E esse tempo que vai decorrer da unção até o tempo de governar é uma escola, onde Deus vai fazer com que todos nós possamos aprender algumas coisas. E a escola do Espírito, irmãos, é algo aplicado à nossa vida. E a escola da nossa vida é uma escola. E como numa escola, todas as vezes que eu não sou aprovado, eu sou o quê? Reprovado. E quando eu sou reprovado, o que acontece? O que acontece? Repete de novo. A vida é assim. E sabe o que acontece? Tantas pessoas nessas provas que a vida nos oferecem, têm levado bomba em cima de bomba. E aí, pastor, o que acontece? Repete de novo. E sabe o que acontece? A gente fica fugindo de um lado para o outro, porque se eu não sou aprovado numa prova aqui, eu falo assim, então eu vou mudar de cidade, porque em Araguari está muito ruim, as coisas não funcionam. Aí eu mudo de cidade. Mas você tomou bomba na prova aqui, irmãos. Então você saiu de Araguari e foi para São Paulo, só que a prova te acompanhou. Então a mesma prova que você levou bomba em Araguari, você vai ter que passar em São Paulo. Aí você está lá e falando, mas é a mesma coisa. Por quê? Você está passando de novo. Você consegue entender isso? Eu estou numa igreja e digo, não, isso aqui é muito complicado, as pessoas assim, as pessoas assado, o pastor fulano e o louvor assado. Ah, não dá para mim não. Eu vou mudar. Aí você muda. Muda de cidade, muda de empresa, muda de emprego. Tem uns que querem mudar até de mulher, muda de esposa, muda de namorado, vai mudando. Porque naquele casamento, naquela igreja, naquela empresa, naquela cidade não deu certo. Mas irmãos, era uma prova. A prova que te leva a se assentar no trono. Mas se eu sou reprovado, não adianta eu mudar de esposa, mudar de casamento, mudar de cidade, mudar de igreja, mudar de empresa, porque a mesma prova, a mesma coisa vai acontecer. Na outra empresa, na outra cidade, do mesmo jeitinho. Porque você levou bomba lá, então você tem que ser aprovado. E se você for para uma terceira cidade? É a mesma coisa, tudo de novo. E é um ciclo, irmãos, vicioso, que muitas vezes não saímos. Nessa escola da vida, nessa escola do Espírito, muitos de nós têm tomado bomba atrás de bomba, bomba atrás de bomba. Aí, tudo aquilo que eu fui reprovado, eu tenho que fazer de novo. Eu me apresento, ou se apresenta a mim o mesmo problema, a mesma dificuldade. Aí eu mudo de igreja. Aí as mesmas coisas que acontecia lá, acontecem aqui também. Mas será que nenhuma igreja presta? Mas será que é tudo igual? Aí o Senhor vai falar, é tudo igual, porque a prova é a mesma. E o Senhor vai falar, eu que coloco a prova diante de você. Ainda que para todos esteja bom, para todo mundo, para você não passou na prova lá. E Deus fala assim, a prova, ela é nacional, ela é internacional, ela é mundial, aonde quer que você vá, eu, que sou o mestre do universo, vou aplicar a mesma prova para você, até que você passe por ela, e vá para a etapa seguinte. Não adianta fugir, querido, não adianta sair de um lugar e para o outro, e para um e para outro, você está me entendendo? Então, o que aconteceu? Davi foi ungido com 14 anos, 15, mas ele governa com 30. Não adianta, escuta e escreve. Não adianta ser ungido. Não adianta ser escolhido, se não for aprovado.
Ah, pastor, eu tenho uma promessa, eu também. Ah, pastor, eu fui chamado, eu também. Ah, pastor, eu sou escolhido, eu tenho certeza que você é, irmãos, eu também. Só que você é aprovado? Eu sou aprovado por Deus para fazer aquilo no qual eu fui escolhido. Eu sou aprovado por Deus para fazer aquilo no qual eu fui ungido. Eu preciso ser aprovado. E existem quatro personagens principais que nós vamos encontrar nessa caminhada. E o primeiro deles que eu queria falar para você, irmãos, é exatamente sobre aquele que traz o chifre de azeite. E o seu nome é Samuel. Amém? O seu nome é Samuel. A palavra de Deus fala que Samuel aparece na vida de Davi, perdão. E enquanto todos os seus irmãos estão sentados à mesa, Samuel já quer ungir aquele que é mais forte, que tem mais aparência, mas o Senhor diz não. Não tem mais ninguém. E o pai diz assim, tem o mais moço, ou o menor deles. Irmãos, Deus está usando os menores. Existe o menor dele. E cadê ele? Ele está apacentando os rebanhos. Mande alguém buscá-lo. Nós não sentaremos na mesa sem que ele venha. E quando chega e ficam esperando, eu não sei quanto tempo demorou. Eu sei que alguém foi buscar Davi no meio do mato. E quando chegam com Davi lá, Davi suado, cansado, descabelado. Ele entra, os irmãos estão sentados na mesa, talvez estalando beijo. Talvez já não aguentando mais esperar, quem de nós é o rei, quem de nós é o rei, quem de nós é o rei. E quando Samuel coloca os olhos em Davi, e talvez Samuel tenha olhado e falado, mas... E o Senhor fala, é esse, pode ungir ele, esse é o rei. E Samuel, o senhor tem certeza? Esse é o rei, pode ungir ele. E diz que ele pega um chifre, irmãos. Saul havia sido ungido por um vaso de barro. Barro fala de homem, de terra, de pó da terra. Fala do homem. Foi ungido com uma unção humana e por isso ele fracassou e por isso caiu. Só que agora Davi está sendo ungido no óleo, no azeite que está no chifre, que está no shofar, que vai ser derramado sobre ele. Aí diz que ele foi ungido. E peraí, querido, diz assim, que Samuel o chamou no meio dos seus irmãos e o ungiu. E depois daquele dia, o Espírito do Senhor se apossou dele. Sabe o que você precisa para que o Espírito do Senhor se aposse de você? Dentre muitas coisas, de um Samuel na sua vida. Ah, pastor, eu oro, eu também, irmão. Ah, mas eu jejuo, eu também. Eu leio a Bíblia, eu também. E nessa aí, é difícil você competir comigo, viu, irmãos? Eu também leio. Mas eu aconteço. Irmãos, todos nós aqui estamos no mesmo barco. Eu sei que você ora, que você jejua, que você lê Bíblia, que você é santo, ou quase, né? Mas você precisa de um Samuel na sua vida. Sabe quem que é Samuel, querido? Aquele que faz você se alinhar novamente com o seu propósito. Aquele que te traz de volta ao seu destino. Não é que te dá destino, quem te dá destino é o Senhor. É Deus que te dá destino, é Deus que traça a sua história. É Deus que define a sua identidade, não é um homem. Mas Samuel te traz de volta para o destino. Samuel te traz de volta para a sua identidade. Samuel é alguém que Deus vai usar, querido, para destravar você, para alinhar você, para fazer o seu coração voltar a arder pelo Senhor, para fazer você voltar à sua essência. Porque depois que Samuel o chama no meio dos seus irmãos, e Samuel unge a Davi, Davi começa a andar com ele, a encontrá-lo diversas vezes.
Samuel começa a direcionar Davi: não faça isso, não faça aquilo, ande assim, ande assado, cuidado com Saul, ele quer te matar. Ele começa a dar direções. Samuel é a pessoa, querido, que vai fazer o seu coração voltar a arder por Jesus, que vai trazer você de volta ao plano original de Deus na sua vida. Alguém que acredita naquilo que você pode fazer, acredita no seu chamado, no seu ministério. Samuel é alguém que está ungindo em você. Ungindo significa liberando unção sobre a sua vida, liberando graça sobre a sua vida. Samuel. Porque nesse tempo em que nós estamos vivendo, nessa faculdade, nesse vestibular, nessa escola do Espírito, nessa escola da vida, se eu não tenho Samuel, irmãos, se eu não tenho um Samuel, as coisas ficam difíceis. Amém? Outra pessoa que com certeza vai aparecer na sua vida, o primeiro é uma bênção, o segundo nem tanto. Com certeza você vai ter, e você vai precisar de um inimigo. Você vai ter e vai precisar de um inimigo, e esse é Saul. Irmão, Saul fala de um inimigo natural. Aqui eu estou falando de pessoas. Embora Saul seja a configuração espiritual de um governo humano, e Davi também aponte para uma configuração espiritual daquilo que Deus está levantando, eu quero falar aqui de coisas naturais. Eu quero usar Saul para falar de pessoas que entram na vida da gente para azucrinar a nossa vida. Pessoas que entram na vida da gente, sabe para quê? Para mentir, para usurpar, para nos explorar. A palavra de Deus diz que Davi, ele servia a Saul com tudo que ele tinha. Fala que ele foi morar no palácio por um tempo. Diz que ele estava ali do lado de Saul, diz que ele servia a Saul da forma como ele podia. Diz que ele comandava os exércitos de Israel, e por causa de Davi, Deus trazia vitórias a Saul. Diz que quando Saul estava endemoniado, vinha um espírito que o Senhor permitia e perturbava Saul, era Davi que tocava a sua harpa para que pudesse aquele espírito sair dele. Mas chega um tempo, irmãos, que aquele que é seu amigo se torna inimigo. Isso é uma coisa bem comum de acontecer. Os maiores inimigos de uma pessoa são aqueles que um dia foram íntimos. Sim ou não? Os maiores inimigos, alguém que te critica, que te condena, que te aponta, que te humilha, 99% das vezes é alguém que já caminhou com você. É alguém que você já serviu. É alguém que você já amou e que hoje está nessa condição. Por quê? Porque pessoas estranhas, que não te conhecem, que não caminharam com você, elas não sabem nem quem é você, não têm intimidade. Como que elas vão ser suas inimigas? Mas pessoas que por um tempo nos amaram, pessoas que por um tempo caminhamos juntos, pessoas que por um tempo nós servimos a elas, pessoas que por um tempo trabalhamos para elas, pessoas que por um tempo servimos com tudo aquilo que a gente tinha. Essas pessoas muitas vezes hoje se viraram, se tornaram Saul na nossa vida. Sabe o que Saul queria fazer com Davi? Matar ele. E perseguia o homem dia e noite. E eu vou dizer para você, irmão, na sua vida vai aparecer um desses também. Que isso, pastor? Não fala isso. Vira sua boca para lá, vou virar. Na sua vida vai aparecer um desses também. Agora eu viro de volta. Sabe por quê, queridos? Porque para que serve Saul na minha vida? Para o treinamento. Deus permite que isso aconteça. Porque Deus está te alinhando com o propósito através de Saul. Saul fala aqui
de um inimigo natural, de um homem, de alguém que te azucrina, que rouba a tua paz, que só traz aquelas, sabe, aquelas mensagens, aquelas notícias boas, que toda vez que você vê o telefone tocar, é só aquela bomba, só coisa ruim, só coisa que te magoa, que te entristece, que te joga para baixo. Isso é Saul. E existem Sauls na nossa vida, que foi o Senhor que colocou. Que é Deus permitindo para que a gente se alinhe ao propósito. Irmãos, a igreja, ela é chamada para manifestar o reino e a glória de Deus. A igreja é chamada para manifestar atos de justiça. Então o Senhor permite que as pessoas também ruins estejam conosco para testar o nosso coração. Para saber quem nós verdadeiramente somos. Para fazer com que nós tenhamos misericórdia com essa pessoa. Agora eu vou te falar, irmão. Sabe o que você vai fazer com Saul? Sabe o que você vai fazer com Saul? Amar ele. Ah, pastor. Irmão, se você já pensou assim, então aí foi 2 pontos na prova a menos. Porque para você ser aprovado, querido, você vai precisar amar a Saul. Quantas vezes Davi esteve ali na cola de Saul para matá-lo? Ele era o inimigo número 1 de Davi declarado. Ele rangia os dentes de saber sobre Davi. Saul estava possesso, tomado, querendo acabar com Davi. E Deus colocou Saul nas mãos de Davi algumas vezes. Está aqui, Davi, o seu inimigo. Deus fez isso, provando, para ver como que era o coração de Davi. E Davi pôde acabar com ele. E Davi pôde matá-lo. E Davi pôde acabar com sua perseguição. Mas Davi falou, não faço isso não. Foi o Senhor quem levantou a Saul. Então, o Senhor que cuide dele. É o Senhor que permite com que ele me persiga. Então, o Senhor que faça ele parar de me perseguir. Ah, Deus. Tudo está no controle do Abba. Tudo está no controle de Yeshua. Tudo está no controle do Senhor. Essas pessoas servem para nos treinar, irmãos. Para treinar a nossa paciência, para treinar a nossa misericórdia, para treinar o nosso amor. Quantas vezes uma pessoa vai te azucrinar, vai querer tirar o que você tem, vai querer te defraudar, vai entrar na justiça contra você e um dia ela vai estar mal, vai estar ruim. Sabe quem vai ter que sacudir ela, quem vai ter que ir lá ajudar? Você. Sabe quem vai ter que ir lá estender a mão e falar assim, olha, você sempre quis me matar, mas nesse momento eu vejo que você precisa de mim, eu quero te abençoar. Eu quero demonstrar amor pela sua vida. Mas se eu não faço isso, e se quando Saul se levanta, o meu negócio é puxar da espada, igual Pedro quando cortou a orelha de Mal, que eu venho, aí querido, as coisas ficam se repetindo. Sabe para que Saul serve na sua vida? Para 2 coisas principais. A primeira eu já falei, para que Deus possa provar você, para que Deus possa treinar você. E a segunda é para que você nunca seja parecido com ele. Sabe por que Deus permite com que Saul entre na sua vida, irmãos? Porque a trajetória de um homem de Deus é o trono. Você está entendendo isso? Nós temos uma mentalidade, irmãos, que durante toda uma vida entendemos que nós vamos ser pisado, jogado para o lado, discriminado, mas a trajetória de um homem de Deus é ser ungido, escolhido por Deus. Primeiro você é escolhido, depois você é ungido. Depois que você é ungido, irmãos, você caminha para o trono, para o governo daquilo que o Senhor te entregou. E sabe de uma coisa, você vai chegar lá. Em nome de Jesus, você vai chegar. Diga assim comigo, eu vou chegar. Aleluia. Se você não quer, irmão, eu quero, eu vou chegar. Eu vou chegar. E sabe para que Deus permite que Saul esteja no meu caminho? Para que quando eu chegar no governo daquilo que o Senhor me deu,
eu saiba como não fazer. Eu aprendo com Samuel o que eu faço. Eu aprendo com Saul o que nunca fazer. Eu tenho um exemplo de um homem reto para fazer o que é certo, o que é justo. E eu tenho um exemplo de um homem rejeitado pelo Senhor para nunca fazer o que ele fez. Muitas vezes nós somos atacados por Saul, atacados por Saul, atacados por Saul. Mas um dia, irmão, Saul vai morrer. E não é você que mata Saul. Saul morre pela sua própria espada. Saul morre, Saul vai morrer na sua vida. No tempo em que o Senhor permitir, fala, pronto, chega. É tempo de Saul sair da vida desse homem e dessa mulher. É tempo de Saul sair da vida desse filho e dessa filha minha. Eles já foram provados e foram aprovados. Então Deus permite, sabe como faz? Saul morre pela sua própria espada, você não pode matá-lo. Se você matou Saul, você está reprovado. Então ele morre pela sua própria espada. Aí você sabe, irmãos, quando chegar no governo o que você não pode fazer. Sabe que muitas vezes nós fazemos quando chegamos no governo, tudo aquilo que um dia nós rejeitamos, tudo aquilo que um dia nós vimos Saul fazer, nós começamos a fazer a mesma coisa. Começamos a reproduzir a ação de Saul. Está entendendo? A palavra de Deus diz assim, não precisa abrir não, escute. Tiago capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eu falo para você, irmãos, essas coisas a gente apaga da Bíblia, né? E o pastor Douglas faz questão de achar elas. Essas coisas a gente apaga da Bíblia. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas, diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança. Você já viu na Bíblia falando que você tem que ser provado para ser aprovado? Quem prova a gente? É o diabo? Quem prova é Deus. Então existe uma diferença. O diabo tenta. Tentação é do diabo e provação é de Deus. E Deus prova a gente por meio de quem? De Saul. Você está entendendo? Irmãos, quando vem uma ação na sua carne assim, de sensualidade, dessas coisas assim, um desejo na carne que você está tendo lá no seu quarto, um desejo que você tem quando entra na internet, uma coisa assim, irmãos, isso nunca é Deus. Isso é tentação e é o próprio inimigo das nossas almas, Satanás. Mas provações, é Deus que nos prova, e nos prova através de pessoas, para identificar como está o nosso coração. O nosso coração ele é provado para manifestar quem nós somos. A nossa vida é afligida para manifestar quem nós somos. Então por isso que Saul existe. Agora existe um outro inimigo, que é um inimigo espiritual, que se chama Golias. Existe um conhecimento bem claro, irmãos, que Golias, naquele tempo, lógico que ele estava ali tipificado, ele estava ali materializado por um homem. Golias era um gigante filisteu. Mas Golias não era um homem, Golias era uma potestade. Golias era uma ação do inferno que afrontava a Israel todos os dias. A palavra de Deus fala que os exércitos se colocaram em linha de batalha. E todos os dias, quando? Todos os dias, Golias aparecia, se colocava na frente de todo o exército de Israel e dizia, não tem homem aí, está na Bíblia, cambada de frouxo, não tem um homem capaz de lutar comigo, não tem Deus esse povo. E aquela voz ecoava, irmãos. E todo o exército. Um homem não faz isso, querido.
Um homem não afronta um exército. Um homem não afronta uma nação. Um homem sozinho, não. Isso era a voz do próprio inimigo. É a configuração do próprio Satanás. Era uma potestade, um principado, Golias, que afrontava toda a igreja, que afrontava o exército de Israel. Golias é um tipo, vou falar só de 4, nós já estamos no 3º. Golias é um tipo que vem na tua vida todos os dias para apontar você. Tu não é homem, não. Que tipo de homem que é você? Que diz que ia acabar com essa dívida, mas ela nunca acaba. Que tipo de homem é você que quebrou o cartão de crédito, mas depois você já arrumou mais 3, depois daquele que quebrou lá na libertação? Que tipo de homem é você que não consegue ficar na frente da internet sozinho, que começa a andar nisso, andar naquilo? Que tipo de homem é você que não consegue ver a mulher passar sem virar o pescoço? Que tipo de mulher é você que não cuida bem da sua casa? Sabe? Todos os dias vem uma vozinha no seu ouvido. Isso não é provação, irmãos, isso é o diabo. Isso não é Saul, isso é Golias. Agora tem uma diferença. Isso não é provação. Isso é tentação, uma ação do inferno. Agora, para Golias, irmãos, você tem que derrubar ele. Está entendendo a diferença? Olha só, escuta o que eu vou te falar. Escuta o que eu vou te falar. Quem unge você é Samuel. Quem escolhe você é Deus. Escuta, quem escolhe você é Deus. Quem elege você é Deus. Quem unge você para o propósito é Samuel. Você vai precisar de um, viu, amado? Quem unge você para o propósito é Samuel. Mas Samuel só unge. Samuel não te coloca no trono. Sabe quem coloca você no trono? Sabe quem? Sabe quem coloca você no trono? Golias. Sabe quem te coloca no trono? Golias. Porque você só vai sentar no trono quando você vencer aquilo que te vence. Um homem aprovado, ele é aprovado quando ele derruba aquilo que lhe desaprova. E o que lhe desaprova é Golias. O Senhor não vai te botar força no trono. Ele te elegeu nele desde a fundação do mundo. Ele te deu uma missão, Ele confiou em você, Ele te deu uma identidade. Veio alguém e confirmou a identidade com olhos, Samuel, e te ajudou na direção que você deveria andar. Agora você precisa fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa para poder sentar no trono. E o que eu preciso fazer é derrubar Golias, que é aquilo que me derruba. Com Golias, sabe o que aconteceu com ele? Davizinho rodou a funda. Na testa, irmãos. O derrubou. Aí sabe o que ele fez? Pegou a espada do incircunciso filisteu, uma espadinha de 2 metros. E foi lá e cortou-lhe a cabeça fora. E pegou a cabeça de Golias, pegou a cabeça de Golias, Davi pegou a cabeça de Golias, e mostrou para todo o exército. Só faltou ele falar assim: não tem homem aí? Não tem homem aí? Não tem homem aí? Irmãos, pensa na cabeça de Golias. Não tem homem aí? Por quê, irmãos? Golias era um principado, Golias era uma potestade. Nenhum homem natural afronta uma nação. E Davi ali, irmãos, era a configuração do próprio Cristo. Ele é o filho de Davi. Davi, quando se coloca diante do inimigo, é o próprio Cristo, é a configuração de Yeshua, trazendo libertação ao seu povo. É o próprio Jesus.
Sabe o que ele é capaz de fazer? Davi chega ali, e quando olha, ecoando aquele grito do inferno, não tem homem aí, não tem homem aí, não tem Deus aí. Davi falou, infeliz, miserável, eu vou te mostrar que tem Deus aqui. Aí ele chega lá, metem uma armadura nele, ele está todo duro para conseguir andar, armadura de guerra. Ele falou, não, isso aqui, armadura humana, irmãos. Aquela lataria toda, capacete, um monte de coisa, pesado. Ele falou, não. Agora a guerra dele era espiritual, não se guerreia em regiões espirituais de forma natural. Eu vou lutar contra o diabo dando o quê? Lança. Sabe o que ele acontece? Ué, pastor, mas ele não jogou uma pedra, irmãos. Davi, antes de jogar pedra, se você for ler a história, irmãos, ele desceu. Descer fala de humildade, algo que ele sempre teve. Ele desceu até o Jordão. Descer, fala de você descer, saiu do salto. Todos os homens aqui querem competir com Satanás de igual para igual. Não, você não consegue fazer isso. Ah, mas eu sou poderoso. Você não é poderoso. Satanás é mais forte que você. Quem está em você que é poderoso. Quem você chamar que é poderoso. Quem está em ti que é poderoso. Você não é nada. Nós não somos nada. Então Davi, ele desce. A Bíblia fala que ele desce até o Jordão. Então, primeiro, desceu, humildade. Segundo, desceu a um rio, Jordão. O rio fala das correntes de água viva. Ele desceu ao rio do Espírito. E no fluir das águas do Espírito, ele baixa ali, ele começa a orar e falando, Pai, eu derrubei o leão, eu derrubei o urso, eu posso derrubar esse infeliz também. Se o Senhor me permitir, fala comigo, Deus, se eu posso fazer. E Deus falou, você pode fazer. Ninguém, irmãos, vai para a luta contra o diabo sem a permissão de Deus, porque vai cair. Ninguém se levanta contra Satanás com uma direção clara do Senhor, porque vai se dar mal. E ele falou, posso mesmo? E o Senhor falou, pode, filho. E ele falou, como eu faço? E ele falou assim, 5 pedras lisas. Ele precisou só de uma, mas ele pegou 5 no alforje. Sabe o que é isso, irmãos? A direção que a igreja precisa para derrubar Satanás. A ação dos 5 ministérios. Do apostólico, do profético, do evangelístico. Amém? Do apostólico e do pastoral. 5 pedras lisas. Tuf, coloca no seu alforje. E vai. E ele pegou, se levantou e foi. E o Senhor falou, roda funda. Você não precisa mais de nada, só aquilo que eu te dei. Não lute com as armas de Saul, filho. Lute com as armas que eu te dei. Davi falou, pois não, é a funda. E rodou e foi só uma, irmãos. Mas o que eu quero deixar para você aqui, Golias caiu. E ao cair, foi-lhe decepada a cabeça. Aí sabe o que aconteceu? Até esse momento, Davi era só uma promessa. Até esse momento, Davi, ele já tinha sido ungido. Só que ele era desconhecido. A partir desse momento, todo Israel, E a partir desse momento, as virgens de Israel começam a cantar, Saul mata 1000, mas Davi mata 10.000. Saul mata 1000, mas Davi mata 10.000. Depois desse momento, os exércitos que lutavam por Israel, conhecendo que Saul era rejeitado por Deus, porque isso já era dito por Samuel em todo o reino, eles começam a falar entre eles, Davi é o nosso rei. Davi é o nosso rei. Davi é o nosso rei. Quando? Quando Golias caiu. Deus te elege, Deus te escolhe, Deus te dá a sua identidade. Samuel, ele vai endossar a sua identidade. Samuel vai derramar azeite na sua vida. Samuel vai te trazer de volta ao propósito. Mas quem vai te colocar no trono, irmãos? Quem te coloca no trono é Golias. Golias fala de uma ação
espiritual, que todos os dias te afronta. Aquilo que vem. Não é uma pessoa, irmãos. Aí são isso, fraquezas, vícios, a droga, o álcool, o cigarro, a cocaína. Isso não é Saul, isso é Golias. Principados do inferno. Dívidas, principados do inferno. Está entendendo isso? Imoralidade, principado do inferno. Inconstância, nada que se começa para. Nada, nenhum voto que fala que vai cumprir, cumpre. Nada que fala que vai fazer, faz. Tudo que começa para no meio do caminho. Inconstante. Golias. Aí sabe o que Deus está falando? Que para esse você terá que se levantar. Terá que descer. Demonstrando que você precisa de ajuda. Recorrer ao rio do Espírito. Tomar ajuda das pedras, da igreja, dos ministérios. Se levantar novamente. Derrubar esse infeliz, querido. Derrubar Golias e cortar-lhe a cabeça fora. Quando você decepar a cabeça de Golias, você venceu aquilo que te vencia. E você se credenciou agora ao governo. Sabe o que a palavra fala? Deixa eu achar o texto aqui. Segunda Pedro 2,19. Não precisa abrir não. O homem é escravo daquilo que o domina. 2 Pedro 2,19. Tudo aquilo que te domina, você é escravo dele. Irmãos, o que mais tem, é isso que eu estou te dizendo. Nós, dominados pela ganância, pela soberba, pela vaidade, pelo orgulho, pela preguiça, pela imoralidade, pelas dívidas, pela inconstância. E todos os dias se levanta e diz, tu não dá conta de nada disso, não. Tu quer pregar, como que tu vai pregar? Tu quer louvar, como que tu vai louvar, rapaz? Você é fraco. Golias, todos os dias. Tu quer salvar teu casamento, que jeito? Tu não consegue. Ficar sem olhar ali, tu não consegue ficar sem ligar para lá. Tu quer o quê? Ministério, você, isso é a voz de Golias, irmãos. Você tem que arrancar-lhe a cabeça. Com um golpe do Espírito. Saul, você não toca nele, você aguenta a afronta, porque Deus está te treinando. Saul, você não toca nele, morre pela sua própria espada. Golias, você tem que o matar. Aleluias. Glória a Jesus. E o último que eu quero falar para você, irmãos. Você precisa de um amigo. Você precisa de um amigo. E esse amigo é Jonatas. Jonatas era filho do rei, filho de Saul. Jonatas era o herdeiro do trono. Era o sucessor, era o príncipe. Se Saul está rejeitado, então Jonatas é rei. Isso era o que a geração e toda a descendência, toda a casa de Saul entendia. Mas o Senhor havia escolhido um outro rei. Mas a palavra de Deus diz, querido, escuta isso, que Jonatas, quando ele viu o que Davi fez, Jonatas estava lá, irmão. Jonatas era um soldado. Jonatas era um guerreiro, lutava ao lado do pai, príncipe, aliado, fiel ao pai. E quando ele vê a voz do inferno ecoando todos os dias, não tem homem aí. E quando aparece Davi e faz o que faz, a Bíblia fala que Jonatas olha para ele e fala, esse é o cara. Jonatas fala, não tem lugar aqui para outro, esse é o próximo rei. Jonatas olha para Davi e fala, se esse não for o rei, quem que é rei? Se esse menino
que consegue fazer isso. Não é o rei, quem que é rei? E a Bíblia fala que a alma de Jonatas se apega de Davi. Fala que Jonatas ele se apresenta para servir a Davi. E se torna o amigo número 1 de Davi. Davi era o inimigo número 1 do seu pai. Davi passou a ser visto como inimigo número 1 do pai dele, de Saul. Mas ele era o amigo número 1 de Davi. E Davi falava, cara, tu é louco. O reinado era para você. Você era sucessor. E Jonatas fala, Deus escolheu você. E eu creio e ouço aquilo que Deus fala. Deus escolheu você. Quer ver o que ele fala? A Bíblia diz assim. Aqui eu quero que você abra comigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, te louvamos, Pai. Você precisa de um amigo. Você precisa de um amigo. Amém. Samuel 18. 1 Samuel 18 diz assim. 1 Samuel 18:1. Sucedeu que acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas amava com sua própria alma. Tá ligado? E diz aqui, eu acabei de colocar o resto do texto, mas diz que Jonatas vai pegar e vai dar para ele a sua capa. Tuf. Irmãos, escuta isso porque é profético, eu quero que você entenda isso, por favor. Você que está cochilando, acorde. Escuta o que eu vou te falar, você precisa de um amigo. Ah, pastor, eu acho que eu tenho. Não, irmãos, talvez você só ache, mas não tenha. Sabe qual que é um amigo que Deus vai te dar? Estou falando de coisa natural, não estou falando do espiritual, não. Amigo na terra, Deus vai te dar um homem ou uma mulher, um amigo. Não estou falando de marido, de mulher, de namorado. Estou falando Deus vai te dar um amigo como Jonatas. Uma pessoa capaz de abrir mão daquilo que era dele, para que você cumpra o propósito de Deus. Uma pessoa capaz de abrir mão do que era dele próprio, para que você seja abençoado. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos amigos. Ah, pastor, irmãos, todo Jonatas, se é Jonatas, e Deus vai dar um Jonatas para cada um. Todo Jonatas sabe a vontade de Deus para a vida daquele amigo. Se a pessoa que caminha contigo e se diz amigo não sabe o propósito de Deus para a sua vida, então ele não é seu amigo. Ou não é o Jonatas ainda que o Senhor vai te enviar. Porque agora esse Jonatas que é seu amigo, escuta, esse Jonatas que é seu amigo, ele não vai te ajudar a alisar a sua alma. Ele não vai te ajudar, sabe, no seu choro sem causa, falar, não, chora aqui no meu colo, não. Ele vai te ajudar a que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Jonatas agora, ele se coloca, Marquinhos, junto com Davi. Mas para quê? Para fazer de Davi rei. Mas por quê? Porque essa era a vontade de Deus. É um aliado que o Senhor nos dá na terra, um homem, um amigo, mas que sabe o seu potencial, sabe para que você veio, sabe para que você foi chamado, e vai fazer o que for preciso, e às vezes até o impossível, para que você esteja alinhado com a vontade de Deus. E quando você sair da linha, vai falar, meu amigo, tu está errado, cara. Ah, mas o fulano, mas o ciclano, mas você está errado, meu irmão. Você está errado, meu irmão. A vontade de Deus para você, meu amigo, é assim, assim, assim. E eu estou aqui para te ajudar no propósito. É por isso que é falado aquilo, porque que
que Judas foi chamado por Jesus de amigo e Pedro foi chamado de capeta. Pedro era aquele que andava com ele, que estava mais próximo dele, que sempre se prontificava a fazer alguma coisa. Mas quando Jesus está indo para a cruz, que é a vontade de Deus para ele, o propósito de Jesus era a cruz. Quando ele está indo para a cruz, Pedro fala: não, Senhor, de forma nenhuma, tu não pode fazer isso. E Jesus fala para ele: arreda-te de mim, Satanás. Fala: sai daí, capeta. Chamou Pedro, o amigo de capeta. Agora Judas, que vai lá, entrega ele, beija a sua face e entrega ele nas mãos daquela legião de soldados romanos. O Senhor pega no seu braço e diz: meu amigo, por que fizeste isso? Meu amigo, por quê, irmãos? Porque ali Judas era amigo. Ainda que numa visível traição, ele estava fazendo com que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele. É muito, né, irmãos, para nós? Esse é o amigo. Às vezes, querido, o seu verdadeiro amigo, quando você chegar lá cheio de dor, de mazelas, ele vai te fazer você ficar pior ainda. Não, esse não é seu amigo, esse é seu amigo sim. Vai dizer: cara, tu tá assim porque tu não tem vergonha. Cara, tu tá assim porque tu não ouve a Deus. Cara, tu tá assim porque tu não ouve a palavra. E não adianta fazer bico não, irmãos. Esse é o seu amigo. E vai falar: sabe por que eu estou falando isso para você? Porque eu te amo. Porque Jesus me colocou do teu lado para abrir o teu olho, para te falar que você pode, que você é escolhido, que Ele não vai desistir de você. Por isso sai dessa, cara. Esse é o amigo. Esse é o Jonatas. E diz a Bíblia que Jonatas, ele pegou a sua capa. Capa fala de cobertura. Capa fala de alguém, querido, que te ajuda, que cobre a sua vida em oração. Um amigo que Deus vai te dar. Um amigo que Deus vai te dar que cobre a sua vida em oração. Que lembra de você todo dia. Isso é a capa. Ele pegou a capa dele e colocou sobre Jonatas. E dizendo: sabe o quê? Essas roupas que eu tenho são roupas reais. Essa capa é de uma família real. Eu sou o príncipe. Então essa espada é a espada do rei. Essa capa é a capa de rei. Só que eu quero dar para você, porque é você que é o rei. Eu quero tirar minha capa real e dizer para você: Davi, essa roupa que você veste não é própria para aquilo que Deus te chamou. Eu quero te dar, eu quero te ajudar a cumprir o teu chamado. Eu quero te equipar para que você esteja pronto quando Deus te colocar lá. Então toma uma espada de rei verdadeiramente, toma uma capa de rei, toma um capacete, foi dando para ele, toma o cinturão. Sabe o que é o cinto, irmãos? Verdade, não é isso? O cinto na armadura, Efésios 6, não é a verdade? Jonatas está falando para ele: a nossa aliança, ela é verdadeira. Jonatas está falando para ele: aconteça o que acontecer, Davi, eu me comprometo em verdade a estar contigo. Ainda que minha família se levante, ainda que minha empresa se levante, ainda que a igreja se levante, ainda que qualquer pessoa se levante, eu estou aliado em verdade contigo. Toma meu cinto. Isso é sinal da nossa aliança, uma aliança verdadeira. Uma aliança não pela alma, não pela amizade na carne, mas uma aliança pelo propósito. Eu vou fazer o que tiver que fazer para que a vontade de Deus se realize na sua vida. Toma meu cinto, toma a capa, vou orar por você. Vou orar e interceder pela sua vida até que se cumpra o propósito. Toma a espada. Irmãos, espada fala da espada, de uma arma. Espada fala da palavra, espada fala de autoridade. E Jonatas está falando para ele: eu creio na autoridade dada por Yeshua, dada pelo Senhor nas tuas mãos. Esse é um amigo, Jonatas. E sabe qual que é a representação agora espiritual, irmãos? Existe alguém também que é filho do rei. Existe alguém que é filho de um rei. E que era dono de todas as coisas. E que toda a glória, todo o poder e toda a honra estavam com ele. Só que ele preferiu morrer numa cruz.
e deixar tudo para mim e para você. Sabe quem é esse? Jesus. Que através do Espírito Santo, que Ele colocou dentro de mim, você está aí, ó. O Espírito Santo, Ele te deu um amigo espiritual. Alguém que dia e noite, assim como Golias se levanta dizendo, você não tem, você não pode, você não consegue. O Espírito de Deus colocado dentro de você diz, você pode, você consegue, você é ungido, você é amado, você é filho, você é vencedor, em nome de Jesus. Eu tenho que ouvir essa voz daquilo que está dentro de mim, daquilo que está no meu coração. Existe, irmãos, Jesus está em mim. Só que eu vou te dizer, cara, além disso, ainda para te ajudar, Deus vai te dar um amigo na terra, um Jonatas, um homem ou uma mulher. Irmãos, é lindo, não é? Não é lindo? Quantos querem um Jonatas? Agora eu vou te dizer uma coisa. Vou mudar a pergunta. Quantos querem ser Jonatas na vida de alguém? Quantos querem ser Jonatas na vida de alguém? Alguém que renuncia a sua vida, querido, para que o outro cumpra o seu propósito. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica assim, olha, eu sou rejeitado, as pessoas não são meus amigos. Deixa eu falar uma coisa para você, está vindo do céu aqui agora. Sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes você espera de uma pessoa aquilo que você quer receber. Só que a pessoa não está pronta para te dar o que você quer receber. Ela vai dar a amizade dela. Não é que ela não quer. Ela quer sim ser seu amigo ou sua amiga. Só que o que ela tem para te dar não é o que você quer receber. O que ela tem para te dar é a amizade dela, verdadeira, pura, nos limites dela. É aquilo que ela entende por amizade, é aquilo que ela sabe, é aquilo que ela tem. E ela fala, não, eu gosto sim do fulano, eu gosto sim do ciclano, eu quero sim andar com ele, só que o que eu tenho para dar é isso. Aí você quer receber algo muito além, que você fantasiou na sua cabeça. E aí você não consegue firmar uma amizade. Sabe por que pessoas se frustram também sentimentalmente? Porque às vezes a pessoa quer receber do outro, quer que o outro seja o namorado, o noivo, o esposo, a esposa, mas o outro só quer dar amizade. Aí você está esperando algo, irmãos, que não é correspondido, e aí você se frustra e cai, e acaba com tudo. Então sabe como que eu vou ter amigo, irmãos? Quando eu me abrir. Duas coisas, primeira é essa, segunda coisa. Sabe por que a nossa amizade está dificultada? Porque nós já fomos tão feridos, tão feridos, tão feridos, tão feridos, com amizades antigas, com relacionamentos antigos, com amigos que nos apunhalaram, que nos traíram, que agora a gente se fechou. E todo mundo que chega para você, e todo mundo que quer ajudar você, e todo mundo que quer saber um pouco mais sobre a sua vida, e todo mundo que quer orar por você, que quer te ajudar, você está fechado numa ostra. Você está fechado dentro de uma concha lá, se escondendo, porque com medo de abrir a sua intimidade. E por isso não tem amigos. Eu preciso entender, querido, que as decepções, as crises que eu já vivi um dia, passou, foi, já era, foi. E que Deus tem algo novo para mim hoje. E que Deus vai me dar um Jonatas, sim. Se você, não é que você talvez já tenha um Jonatas, alguém que vai estar contigo no propósito. Aí, a pessoa chega para caminhar com você, querido. Esteja pronto a receber o que ela tem para dar. Às vezes o que você esperava é mais. Para de esperar então. Receba o que ela tem para te dar. E depois, no estreitamento da amizade, comece a mostrar para ela o que você precisa, o que você quer. E você vai receber e também vai dar. Porque todos nós queremos um Jonatas, alguém que vai nos servir, vai nos dar a capa, vai nos dar a espada, nos dar o cinto. Mas e você? Vai dar sua capa para quem?
Por quem que você vai orar? Por quem que você vai oferecer a sua aliança verdadeira, o seu cinto? Para quem? Para quem que você vai dar a sua espada? Para quem que você vai falar assim, olha, eu esperei minha vida inteira por esse lugar aqui na fila, e agora é minha vez, só que eu vou abrir mão da vez, pode entrar no meu lugar, amigo. Meu Deus. Jonatas. Sabe de uma coisa, querido? Jonatas falou assim, olha, escuta, estou terminando. Jonatas falou assim, Davi, eu estou contigo pelo propósito. E Davi falou, cara, eu nem sei o que te falar, eu não sei como te recompensar, eu não sei o que eu faço pelo que você está fazendo para mim. Sabe o que Jonatas falou para ele? Eu não sei se eu vou estar contigo até o fim. Eu não sei se eu vou viver até o teu governo para receber os frutos da minha amizade, porque elas sempre vêm, irmão. Os frutos daquilo que você dá para alguém sempre vêm. Não segure a capa, não segure o cinto, não segure a espada. Dê, porque os frutos sempre vêm. E ele falou, não sei se eu vou estar vivo um dia para receber os frutos da minha amizade, mas eu te peço, se eu não estiver vivo para ver isso, cuide dos meus filhos. Ah, Deus, aquilo que eu tenho feito, Pai, é que eu ainda vou fazer. Se eu não receber esses frutos, Pai, dá ele aos meus filhos, Pai. Retribui, Pai, tudo aquilo que estamos fazendo nessa vida, Deus, aos nossos filhos, biológicos e espirituais, Pai. Retribui, Pai, a minha geração espiritual e a minha geração biológica. Oh, Deus, sabe o que acontece, irmãos? A palavra de Deus fala que Jonatas, ele morre em batalha. Que Jonatas está ali no meio da luta, junto com seu pai Saul, e ele morre. Morre Jonatas, morre os outros irmãos. Sabe o que Deus está falando? Que tudo aquilo que você aplicar, empregar, isso não vai ficar em vão. Tudo aquilo, irmãos, que você aplicar no reino do Espírito está guardado, está selado. E um dia Davi assume sua terceira unção, ele assume o reinado sobre todo Israel. Sabe o que ele faz? Ele se assenta no trono e diz assim: tem alguém da família de Saul que eu possa abençoar? Porque os filhos de Saul tinham morrido. Tem alguém da família de Saul que eu possa abençoar? Saul era meu inimigo número 1. Saul me perseguiu. Saul quis me matar. Mas eu, Davi, tenho uma aliança de verdade com Jonatas. Ainda que Jonatas, o meu melhor amigo, esteja morto, eu tenho uma aliança de verdade. Eu prometi para ele que cuidaria das suas gerações. E dizem para ele, sim. Existe um filho de Jonatas, Mefibosete, o aleijado. Ele é manco, ele é aleijado. E ele perece, ele está largado, mas ele vive. Davi falou, traga ele para mim. Coloque ele sentado na minha mesa. Todos os dias agora, ele sentará na minha mesa, na mesa do rei. Traga Mefibosete. Quero te dizer mais, restitua todas as terras que foi de Saul, tudo que era de Saul, quando eu tomei posse, antes das minhas conquistas, dê tudo para ele. Entrega Mefibosete. Quero te dizer mais, pegue todos os funcionários, empregados, que um dia serviram a Saul, e coloquem a serviço de Mefibosete, porque eu vou honrar aquilo que eu fiz. E diz, querido, que todas as vezes que o rei se assentava na sua mesa, isso fala a respeito do Senhor, que quando ele se assenta na sua mesa, aqueles que são fiéis, irmãos, sabe, as nossas gerações estão se assentando na mesa do Senhor e colhendo os frutos daquilo que nós fizemos.
Diz que Mefibosete se assenta, e sabe de uma coisa? Ele era manco, o pé dele era torto assim, ó, porque quando ele era criança caiu e um carro passou em cima. E quando Mefibosete se assenta na mesa, as suas pernas, o seu pé fica embaixo da mesa. Sabe por quê? Porque na mesa do rei não aparece defeito algum. Quando nós se assentamos na mesa de um rei, todo defeito, toda mácula, todo defeito se torna limpo. E a partir daí então, todos os dias da sua vida, Mefibosete se assentava na mesa de Davi. Ele teve restituído, Mefibosete, filho de Jonatas, teve restituído todas as terras que eram do seu pai, do seu avô, ficaram para ele, porque agora pertenciam ao rei Davi. E os servos, restitui tudo para ele, que ele seja abençoado enquanto eu viver. É isso que faz um amigo. Quero dizer para você, se você se colocar no lugar de ser Jonatas na vida de alguém, tudo aquilo que você está entregando, sua espada, a sua capa, o seu cinto, retornará para você, irmão. Se você não estiver vivo, retornará para as suas gerações, retornará para os seus filhos, retornará para os seus netos. Alguém vai colher os frutos daquilo que você fez. E eu quero orar por você nessa noite. Dizendo, querido, que Deus tem um Jonatas para você. Deus tem um amigo para você. Deus deu para você o melhor amigo dele. Cristo pegou o seu melhor amigo, o Espírito Santo, e já deu para você. Esse é o Jonatas que o Senhor deu para você. Mas agora Ele vai dar para você um homem na terra, que vai te ajudar a entender o que Deus está fazendo, que vai te corrigir quando for preciso, que vai botar o dedo no seu nariz, irmão, quando for preciso. E você que fica dizendo assim, não tenho pai, não tenho pai, você vai arrumar um pai, irmãos, vai arrumar um Jonatas. Mas esse Jonatas vai colocar o dedo no seu nariz, vai falar assim, olha, você está errado, amém? Quantos querem um? Vamos ver se diminui, aleluia. Glória a Deus, vai colocar o dedo no seu nariz, vai falar, você está errado, você está pecando, você está desfocado, você está desviado, volta para o propósito, cara. Esse Jonatas vai falar, eu sou teu amigo, eu conheço o que Deus tem para você, e eu não vou deixar você se perder não, vem para cá, eu vou te ajudar, você vai cumprir o propósito que Deus te chamou. Saul, eu tenho certeza que você já tem um, sim ou não? Quem quer mais um Saul? Não quer não? Tá bom. Quem quer outro Golias? 2. Quem quer um Samuel na sua vida? Aleluia. Eu quero te dizer também, querido, a nossa luta é contra Golias e treinamento contra Saul. Agora Deus vai usar eu e você para que possamos encontrar um Samuel e para que a gente também seja Samuel na vida das pessoas. Deus vai usar você, irmãos, para ser pai na vida de pessoas. Deus vai usar você para derramar óleo na vida de pessoas. Mas só pode ser Samuel na vida de alguém que já tenha um Samuel. E Deus também vai te dar um Jonatas, mas você também precisa ser Jonatas na vida de alguém. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus, vamos orar.